política, pergunta pros dois, tá? Infelizmente tem aquela... infelizmente no condomínio tem muito aquela... Infelizmente, né? Não deveria... Eu queria falar que isso não acontece, mas infelizmente ainda acontece. A história do fui eleito, hoje tenho minha equipe, e aí o Diego fazendo um trabalho brilhante com o Bruno, toda a equipe lá de mais de... Quantos advogados? Mais de 80 lá, a equipe dele gente, gigante, ele falou baixinho. fazendo 89. um trabalho impecável. 90, tá feio. 89, Eu fiz Diego. uma apresentação comercial hoje. 89, tá E aí quebrado. fazendo um trabalho impecável e chega o distrato do contrato sem qualquer explicação. Tem alguma dica para o síndico que está assumindo como fazer para combater esse tipo de coisa? Como tentar se blindar? Alexandre também tem algum case assim de você, de repente, vamos lá, tem um prestador que tá ali, sabe, é muito querido da comunidade, dos condomínios. Tem alguma dica no tocante à política do que fazer quanto a isso pra gente tentar diminuir isso aí nos condomínios? Olha, Dani, assim, não dá pra ser vaca de presépio. Olha lá, né? mais uma. Mais uma. Vamos lá. Não dá Tem para... 5. Olha a produção, vamos lá, as frases do Diego, Vai hein? só anotando Não as dá frases. para ser vaca de presépio. É, Ou seja, traduza. Muitas vezes, nesse mundo, nesse biênio, né, que ficamos com determinados síndicos, a gente tem que se posicionar, porque aí não dá para ficar paradinho igual a vaquinha de presépio. E muitas vezes essa posição traz para você algumas chagas, mas a gente tem que se posicionar. Porque até a política, outro dia eu estava discutindo com um colega que, nossa, ele tem umas ideias, uns insights bem legais, de filosofia, não tem absolutamente, e ele estava falando, Diego, a política faz parte, sabe o que é ruim? Mas eu estava contando, verdade. mas você não conhece condomínio, eu falei para ele. Ele falou, não, aí você está falando de politicagem, tem diferenças. Eu falei, olha, e aí me fez pensar, né? Aí você vai analisar a palavra, o que significa, e de verdade, então assim, muitas vezes você vem nesses 2 anos, né, Jailma, né, você faz um trabalho, você tem indicadores, você mostra, mas você desagradou, ou até por posição técnica, você acaba desagradando. Então, na primeira oportunidade que chega aquele novo representante legal, muitas vezes você não tem como lutar contra isso, porque é uma posição fixada e até já ajustada previamente. Sabe aquele negócio, mudou o ministério, eu chego com a minha equipe? O que é importante? Você não é. Eu sempre faço... A Jailma falou que eu corri um sério risco uma vez falando isso na nossa primeira reunião. Entrevista, de entrevista. Eu fui assim, liguei para administradora, preciso trocar advogado. Aí me indicaram 5. Quem foi o primeiro? Diego Bassi. Adivinha. Diego Bassi. Não, eu nem fiz a entrevista com os outros 4. Ficou só com o Diego Bassi. Mas o que ele fala, Diego? Aí ela pegou e falou assim, aí estava uma situação quente, era um condomínio polarizado, né, Jailma? Até por interesses, porque é um condomínio que você tem interesses ali, realmente são interesses até geográficos. Sim. Enfim. Bem atípico, só que né? a construtora não imaginou, fez um balaio de gato e jogou tudo isso lá. E eu vi que havia as pessoas ali, eu falei, o negócio é o seguinte, eu falei, eu não vou falar o que você quer ouvir, né? Na entrevista, gente, é na entrevista. E não tem o menor problema de discordar de você. E disse, não tem o menor problema de discordar de você. Só que com a Jailma eu já aprendi, assim, a partir que ela fala o terceiro oxi, já é um vetoramento. Já é um aviso, aí eu já... Só que ali eu não sabia no início. Ele estava conhecendo, era o eu primeiro conhecendo, encontro, mas né? eu percebi o que ela queria realmente ali, era pela posição que a gente adotou e até pelos feedbacks. Ela estava torcendo, foi claro que foi todo um colegiado que elegeu o escritório. Mas isso, então a gente tem que se posicionar e às vezes isso, só concluindo, acaba trazendo chagas. Então qual a importância? Eu não sou advogado do síndico. A hora que eu tenho que ser, eu vou ser contratado pelo síndico. Né? Eu não sou, e parece meio isso, eu não sou advogado do conselho. Eu não sou advogado do conselho. Eu sou do condomínio. Então, qual que seria a dica? Quanto mais você se comunica, mas não aquelas comunicações que não tem muito efeito, e você se faz presente, eu gosto muito de ir em assembleia, inclusive que a gente não tem contrato, Dani, de assessoria, mas é só o momento para falar da inadimplência. É o momento que eu me aproximo, consigo mostrar o que foi feito, a evolução e por vezes a involução, porque às vezes nós temos também, não são só cases de sucesso, e é o momento que você se conecta. Então, alguém vai questionar aquele síndico que foi eleito sobre determinada
determinada situação. Olha, mas por que você trocou? A sua decisão foi eminentemente técnica ou é igual aquela situação que você pega um cara para ser chefe de um ministério que ele não tem o mínimo cabedal técnico para aquilo. Então, assim, lutar contra isso sempre vai existir. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, cada vez mais o cerco tem se apertando. Por quê? Porque essa mesma troca vai ser cobrada por aquela posição na Assembleia. Vem a conta. E se acontecer, é muito difícil, sabe? A gente receber uma carta de rescisão e às vezes por um trabalho, e você sabe que é um trabalho eminentemente de politicagem. Mas como que a gente combate isso? Fazendo um trabalho melhor num outro condomínio para que o vizinho fale que você é bom. Às vezes é isso. Só concluindo aqui a entrevista do Diego Bassi, isso alguns anos atrás, né? Ele falou assim... alguns aninhos atrás, ele só falou assim, se você quiser for me contratar para isso, não me contrate, porque eu não vou bater. Eu não acredito, né? E assim... na entrevista... Ficamos um bom tempo, né? Alguns anos, quase 7 anos. Sim, um bom tempo. E o mercado agora... Mas assim, sabe o que me chamou tanto? É que eu falei, né, no início. Eu tinha mais 4 advogados para fazer a entrevista e eu não fiz a entrevista. Eu cancelei e já contratei imediato o Dr. Diego Bassi. Por quê? Eu achei de uma honestidade e principalmente a fala dele não trazia a politicagem. Isso é importante. Foi isso que eu traduzi no seu posicionamento. Era isso que eu precisava. Eu não precisava de advogado para advogar para a Jailma. Eu precisava de um advogado para advogar para o condomínio. Até porque você tem um excelente. Tenho. Graças a Deus. É minha irmã, muito qualificada. Então, eu não tinha essa necessidade. O condomínio tinha. Então, quando ele trouxe para a mesa esse posicionamento, eu falei, não quero ouvir os outros. Esse, para mim, já serve. Ele é doidinho, mas também sou doida. Ele pensa fora da caixa. Eu também penso. E esse aqui foi uma parceria que deu muito certo. A gente teve muitas vitórias, de verdade. Uma alegria estar aqui com você, Di. Depois conta daquela história daquela assembleia. Gente, é muitas histórias. Aquela assembleia que iniciou. Depois você conta. Mas agora, Brandini, com a palavra. Eu acho que, assim, eu não faço isso, né? Isso acontece muito em condomínio de implantação, né? Às vezes, infelizmente, essa questão da implantação, ela é uma coisa mal vista ainda pelas administradoras e consultoras. E algumas consultoras vêm tentando mudar isso. Não vou falar nome aqui, porque... Mas tem mudado, é legal. Mas eles vêm tentando mudar porque eles entendem que, a partir do momento que ele tem um síndico que sabe o que faz, uma empresa que sabe o que faz, ele começa a fidelizar o cliente dele. Isso é legal, isso é bacana. Perfeito. Mas, via de regra, a maior parte delas erram bastante. Eu tive hoje na Vitacom, tá? Vitacom também tá legal, se tornando parceiro aqui do Papo Condominial Cast e pude perceber exatamente isso. Esse cuidado, né, Dani? Exatamente. Estive lá no empreendimento na Oscar Freire, ao lado da estação de metrô da Oscar Freire. Então, espetacular o empreendimento. Se eu não me engano, tá fazendo até com a Porter umas coisas, enfim. Isso. Bacana. E entender cada empreendimento, né? Não, mas o legal, sabe o que é? É que a construtora, eles estão dialogando com os profissionais para serem mais assertivos com o cliente final dela, que é o morador. Até porque senão todo mundo apanha. A implantação é muito difícil. Isso, é eu legal, sempre brinquei parabéns que eu adorava aí. ser o segundo, não o primeiro. Por quê? Porque o primeiro já vem com todo aquele estereótipo, porque veio... Então, até a metodologia que as construtoras hoje elas colocam, e às vezes não é nenhum crime a mesma construtora ter a Jailma, ter o Xande, ter o Pedrão, ter todo mundo, não tem problema. Sim. E cada um, ela entender que são perfis, né? São perfis Demandas. diferentes. O que, de repente, para um condomínio não é, e tá tudo certo. O sapatinho de quem? Da Cinderela. Mas esse ponto, Fala, da construtora, acho que é o principal ponto de troca. Agora, a gente sabe que tem profissionais que vêm lá e mudam tudo. Enfim, são profissionais. Eu não faço parte disso, já também sei que não faz. A gente gosta, às vezes, de um trabalho de um ou de outro, mas muito é perfil do condomínio de precisar de um perfil profissional, precisar de outro.